Olá, gente. Professor Marcos Domingues aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre, arte islâmica. Na verdade, é um assunto um tanto intrigante e um tanto interessante. Vou ser sincero a vocês que não é um assunto da qual eu tinha conhecimento e não tinha tanta informação e me apaixonei. Só que eu vou começar com polêmica. Quando a gente fala na religião islâmica, a gente fala principalmente nos preconceitos que a gente tem sem ter noção sobre isso. Então eu coloquei uma charge para a gente pensar um pouco sobre essa questão do o que eu não sei e o que eu acho que não devo achar. Tudo coberto, menos os olhos, é que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ou seja, você tem dois pontos de vista, visto de olhos de maneiras diferentes, visto de olhos diferentes, mas eu quero que vocês abram o coração de vocês, pesquisem mais sobre a cultura islâmica, até porque, mesmo com todos os preceitos e preconceitos que a gente tem em função de uma série de desinformações e atitudes que não são generalizadas para todas as pessoas que são muçulmanas e fazem parte da arte islâmica ou da religião islâmica, é necessário que a gente entenda, conheça, né, e abra o coração para a gente entender essa maravilha que é a produção de cultura e arte islâmica. Bom, eu vou colocar a seguinte situação. A arte islâmica ela não se limita exclusivamente a manifestações da fé, certo? Não dá para você falar de arte islâmica sem relacionar a religião, certo? Então, essa obra, ela abrange historicamente tudo que foi produzido, e tem muita coisa que foi produzido ao longo da história dos muçulmanos. Ela pega literatura, teatro, dança, música, artes visuais, né, de uma parcela de pessoas do Oriente Médio que tem como base a religião islâmica, a religião muçulmana, né, e além de artistas que produzem obras de arte para pessoas que são muçulmanas e consomem com características afins. Então, o nosso leque atualmente é um pouco maior. Essas obras podem ser criadas por artistas muçulmanos, por um patrono de qualquer fé, cristão, judeu ou hindu, ou seja, ele não necessariamente vai deixar de ser de outra religião, mas a obra vai ser muçulmana, né, a islâmica no caso, e as obras criadas por judeus, cristãos e outras pessoas vivendo em terras islâmicas para clientes muçulmanos. Então, entender essa situação. Lógico, a gente está falando de uma estrutura de arte que é opulenta, é gigantesca, tudo é no superlativo, tudo é riquíssimo. E eu coloquei uma foto aqui para a gente dar aquele susto. Pois é, porque quando você olha, você fica impressionado, porque essencialmente é uma arte contemplativa, é uma arte que tem a necessidade de expressar a presença com o divino, então tem uma ligação muito forte com a religiosidade, né? Essa aqui é a cúpula persa. Bonita? Bom, o islamismo é uma religião monoteísta, né? Eu não vou entrar muito no aspecto nem no mérito da situação, mas a gente tem que nortear isso. Fundada por Maomé, pesquisem mais sobre isso, alguns de vocês podem ter uma simpatia pela religião muçulmana, né? E o islamismo vai incorporando elementos de outras religiões e vai interferindo em outras religiões, como é o caso da Índia, que é a religião hindu, e tem influências uma na outra, e essas incorporações vêm ao longo da história. E olhem, a gente tem uma história datada de milênios, então o que nós vamos fazer é ver um pingo na história da arte islâmica. Península Arábica, a Pérsia, a Ásia Menor, o norte da África, todos eles que têm o islamismo como base, têm essa produção de arte islâmica. Ainda há pouco eu comentei aqui no estúdio que é impossível você olhar para as produções arquitetônicas islâmicas e não se impressionar. São castelos monumentais. Essa aqui é a mesquita, vou facilitar a leitura, de Sheikh Zayed. Sheikh Zayed. O conceito sempre é o mesmo. Grandiosidade e uma representatividade da estrutura religiosa como base dessa representação humana. Esse é o conceito e a manifestação arquitetônica mais forte da arte islâmica é, sem sombra de dúvida, a mesquita, né, que é a base da vida e religião deles. A arquitetura das mesquitas ela é muito gigante, extremamente decorada, riquíssima e cheio de arabescos. O que são arabescos, professores? Aquelas linhas, curvas que a gente vê em estilos ocidentais, tais como o estilo rococó, que veio da França no século XVIII. Né? Esses desenhos em formas geométricas, a caligrafia árabe e os trechos do Alcorão vão sendo inseridos
dentro das mesquitas, em paredes, em relevos, em baixos relevos, entre outras coisas. Né? E aí você tem dois segmentos de estrutura arquitetônica por causa das civilizações, a safávida e a otomana. Professor, como é que funciona isso? Cada uma dessas civilizações ela vai ter representação a partir da estrutura que elas tinham historicamente. Isso é diferente hoje, certo? Então, a caligrafia de Qatar, no Museu de Arte Islâmica, e o que é lamentável, eu tenho poucas informações disso, então o que eu vou falar é muito por alto, é que, dependendo da estrutura de governo islâmico, ou mais radical ou menos radical, os artistas e os museus acabam sofrendo perdas em função de posturas religiosas que não são todas, deixar claro isso, muito radicais, certo? Os safávidas, eles dominaram a região da Pérsia. O que é interessante na produção safávida? Primeiro, uma vasta produção artística que foi a representação religiosa. Segundo, pinturas em forma de representação humana, principalmente tapeçaria e arabescos. Um dos tapetes mais conhecidos e mais historicamente reconhecidos na história da humanidade é o tapete de Ardabil, né, dos safávidas. Professor, mas o que tem esse tapete de tão interessante? Bom, se você já assistiu filmes sobre Aladim, As Mil e Uma Noites, entre outros, Ali Babá e os 340, sei lá quantos ladrões são, eu não tenho certeza disso. Bom, gente, a arte islâmica ela é a base disso, só que a gente não se dá conta. O processo de romantização, às vezes no cinema, dessa situação da arte islâmica, dos palácios, faz com que a gente dissocie da própria religião e do povo. Ah, professor, então a arte islâmica tem a ver com aqueles filmes? Sim. E aí a gente tentar entender isso de maneira sem preconceitos, sem conceitos, sem o eu acho, tentar abrir a mente e o coração para entender como isso funciona. Né? O estilo otomano, ele vem da Ásia Central, ele vem se desenvolvendo depois da queda de Constantinopla, e o interessante mais sobre isso é que ele tem uma influência muito grande da arte bizantina, que nós já vimos em outras aulas, pesquisa na plataforma. O estilo que é mais usado é o estilo Timuride, que vem da arte dos Balcãs, ali na região do Mediterrâneo, e tem uma influência muito grande da arte chinesa. Na prática, seria algo mais ou menos desse tipo. Lembra muito a região entre a China e a Mongólia, né, e regiões afins que interferem diretamente na arte islâmica. Para você ter noção de como o leque da arte islâmica, além de ser rico, é vasto. Por quê? Porque ele não é centrado somente na estrutura árabe. Ele vai ganhando influências e intenções, inclusive do Extremo Oriente. Aqui é o estilo Timuride, uma ilustração chamada Jardim das Rosas dos Pios, do poeta Jami, datado de 1553. Professor, eu já vi alguma coisa mais ou menos sobre esse tipo. Aqui a ascensão de Maomé, justamente, que é a pauta da religião muçulmana, e aí a gente começa a perceber que tem toda uma estética específica que vai se reproduzindo ao longo dos séculos. Por quê? Porque alguns de vocês já viram isso até em animações, em filmes. Né? Quem já assistiu, acho que um anime chamado Avatar tem alguma coisa similar, onde as culturas vão se misturando e não é um único. Né? Eu estou dando uma referência, mas não tem tanto controle do domínio disso, não. A arquitetura. Bom, no que trata de arquitetura, aquilo que eu falei novamente, a arquitetura é rica, gigantesca, suntuosa. Né? A ideia da ostentação é o que mais pesa, mas essa ostentação não é aleatória. Ela está ligada à representatividade do aspecto religioso. Mesquitas. E as mesquitas geralmente eram construídas pautadas na casa de Maomé em Medina. Né? Uma planta quadrada, quadrangular, em formato meio quadrangular, meio retangular, com um pátio geralmente voltado para o sul, base da religião deles, área de oração coberta no pátio, e essa casa de Maomé para orações, ela vai agregar uma quantidade de pessoas muito grande num espaço específico. É um centro político, um hospital, um refúgio, ele começa a ter funções também religiosas. Essa aqui é a mesquita do profeta Maomé. A única coisa que dá para você fazer no momento que você olha uma estrutura dessa é e ficar impressionado. Por quê? Porque ele é feito para agregar uma quantidade absurda de gente. Só para ter uma noção, esses pontinhos aqui são pessoas. Milhares de pessoas frequentam a mesquita, né, do profeta Maomé. É o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos. A mesquita do profeta Maomé, na Arábia, né, com outra visão,
e aí ela já tem um processo de atualização. Novamente, ela é feita para agregar e comportar quantidades absurdas de pessoas, o objetivo é esse. Né? E os palácios dos califas, não tem para onde correr sobre essa questão da riqueza e da ostentação. Né? Bassora e Kufá, a cúpula de roca, e eu vou mostrar alguns para vocês, para a gente ter uma noção do visual de como isso chama atenção. Essa aqui é a mesquita de Kufa, bem parecida com a outra, mas vou voltar para que vocês tenham noção da comparação. Torres mais altas, torres não menos altas, mas ele não é menos chamativo quanto. Em algumas dessas mesquitas, algumas áreas são cobertas por placas de ouro, para você ter uma noção, entre outros materiais mais nobres. A cúpula de roca, que fica na Mesquita da Rocha, em Jerusalém, que tem a religião muçulmana, e a gente já tem talvez a motivação para você entender desse conflito de religiões naquela região, certo? E, obviamente, você deve ter percebido que há um processo extremamente refinado de decoração. É quase um bordado, quase milimétrico, numa construção gigantesca. E aí a gente tem noção do trabalho que isso dá. A Mesquita de Damasco, a Mesquita de Hassan, em Casablanca, Marrocos. Eu já falar para vocês o que é essa torre e a motivação dela, ela é importante, chamada minarete. E as residências emires, ou seja, das pessoas mais ricas. Palácios planejados, como uma pequena cidade, é como se fosse um mini bairro gigantesco que é um palácio. Não é, é uma coisa para cinematográfica mesmo. O minarete é aquela torre que eu falei para vocês, ela pode ser octogonal, cilíndrica, ela pode ser prismática e ela tem uma significação muito grande no aspecto religioso. É como se a pessoa pudesse subir na torre e de lá falar para que todo mundo pudesse ser escutado. É assim, grosseiramente seria isso. Os mausoléus, que podem ser funerários, sagrados e de mártires. E esse aqui é o Alhambra, né, que é um conjunto de palácios, jardins e fortalezas que fica na Espanha, que é muçulmano. Para você ter uma noção, é uma coisa tão chamativa, tão gigantesca, que a gente se perde na quantidade de imagens e no próprio local. Né? Vou ser sincero, um dos meus locais futuros a tentar chegar à ideia de conhecer, porque eu fiquei impressionado com o local. Gente, olha isso aqui, ó. Azulejos debordados em lápis lazuli, pedras semi-preciosas, detalhe por detalhe, que é uma característica literalmente da arte oriental, entre elas a arte islâmica. Né? Tapetes. Pode parecer estranho para a gente, por que um tapete é tão importante culturalmente falando? Né? Se você levar em consideração, na história do Aladim, o tapete é um dos personagens mais importantes. Leve em consideração isso. Então, ele tem um destaque muito grande na religião islâmica, por quê? Gente, na cultura islâmica, na religião, o tapete é literalmente onde cada pessoa passa horários do dia muito importantes, onde ele ajoelhado faz as orações nas mesquitas. Agora faz sentido. Por que um tapete é tão importante? Já que ele não é só um tapete como parece para a gente. Ele tem uma relação muito grande com o aspecto religioso. Então você não vai andar com um tapete, você vai andar com o seu tapete. O tapete. Olha que interessante, né? Tapetes, brocados, sedas passaram a ser empregados na decoração de palácio, além de uso religioso. Os muçulmanos, ao orarem, não podem entrar em contato direto com a terra. Tem uma estrutura religiosa que barra isso, e esse tapete seria não é o conforto só do corpo, não, mas é evitar que ele tenha ligação com a terra enquanto ele faz as orações. Né? E eles foram fabricados antes do século XVI, perdão. A maioria deles são originados da Pérsia, e aí daí alguns de vocês já ouviram isso. Um tapete persa, por quê? Porque ele é muito bem desenhado, muito bem bordado, decorado, montado, né? E os desenhos são os mais fabulosos possíveis. No que trata de pintura e imagens, a parte gráfica da religião islâmica, a gente tem afrescos e miniaturas, já explicar para vocês. O afresco é uma técnica que vem desde o Ocidente, vai para o Oriente, fica nesse vai e vem, onde você pinta numa superfície, geralmente coberta com gesso, ainda úmido, e durante a secagem o gesso vai absorvendo a tinta. Então, esse era o afresco, certo? As miniaturas seriam pequenas ilustrações. Isso aqui é um afresco, aquela ali é uma miniatura. Esse aqui é a estação de Hariri, né, um afresco pintado em gesso, e a Batalha de Camelo de Ali e Aisha, ambas do século XIII e do século XVI. Para você ter uma noção de como a estrutura da arte islâmica, que vem representando essa cultura islâmica, é muito mais antiga do que se imagina.
né? As miniaturas, elas podem falar do Alcorão, né? Ou o Corão decorado com figuras geométricas, e os mosaicos que permeiam tanto a arte bizantina quanto a arte românica, certo? Então, aqui é uma iluminura, que também é um termo utilizado na arte ocidental. O que seria iluminura, professor? É um desenho feito normalmente em peles de animal, né, ou de animais, representando a batalha de Sifim, um dos confrontos entre as figuras de guerra da época. Enquanto as iluminuras ocidentais têm um apelo cristão, é óbvio que as iluminuras islâmicas não terão esse apelo cristão, e sim um apelo ligado, ora à religião, ora à contação de história, de como essas batalhas, de como esse povo, de como essa cultura se desenvolveu, né? Desenhos multicoloridos, a simbologia numérica islâmica, paredes internas e externas decoradas com tapetes e tecidos, caligrafias incríveis, formas geométricas multiplicadas. Você pega um elemento e fica duplicando, triplicando ele, uma função similar na pintura. E essa estrutura, já as mais antigas que foram documentadas, datam antes do século XII. Vamos ver algumas delas, né? A pintura a óleo, por exemplo, de Albás al-Musavi, retratando a Batalha de Karbala. Então, essas pinturas feitas em tecidos, essas pinturas feitas em painéis de mesquitas e palácios na casa dos emires, elas eram representações das conquistas pessoais de cada período da história da arte e da religião e da arte muçulmana. Então, a arte, nesse caso, ela passa a ser literalmente um perfil de representação onde os itens que vão sendo trabalhados são itens da história, né, contada da cultura muçulmana, islâmica no caso. As esculturas elaboradas, uma outra forma de arte popular que ainda perdura até hoje. Padrões, novamente, os arabescos, geometria, usada em outras formas de arte, que é o caso da arquitetura, né, da decoração externa das mesquitas, das pinturas, dos tapetes. Decorar edifícios é tão importante como mesquitas, tetos, painéis. Nada é feito na arquitetura que seja suave, discreto. Tudo é no superlativo. Então você tem uma peça que ela vai se repetindo, uma estampa, uma moldura, um arabesco, e a quantidade é grande, justamente para mostrar o orgulho de se ter parte daquela mesquita pronta e essa ligação religiosa, né? Frequentemente as peças de arte são esculpidas em madeira. Por exemplo, esses padrões de arabescos geométricos, eles são usados em outras formas de arte. Quais são elas? Esculturas, pinturas, principalmente tapetes, só que não em relevo, né? Você tem isso bordado. O que chama atenção nos padrões é justamente a questão de como a arte islâmica tem essa situação. Bom, eu vou parar aqui no Taj Mahal, porque ele precisa de um capítulo a mais. O Taj Mahal é um templo que tem, ora, parte inicialmente de arte hindu e ora parte de arte islâmica. Por que eu deixei ele para a gente conversar mais sobre essa situação? Porque quando você fala de arte islâmica, a gente tem que desconectar a seguinte situação, né? O islamismo ou a estrutura religiosa nos coloca à parte. E aí, na hora que você tem essa situação do eu não sei o que é, e eu não tenho noção, e crio ideias que eu não conheço, ou seja, preconceituo essas ideias, eu crio uma aversão natural. Então, por exemplo, não era um assunto da qual eu dominava, mas me apaixonei. Até porque a gente está acostumado a consumir essa arte islâmica de uma outra maneira. Vou voltar novamente ao que eu falei no início, né? A mídia do cinema, a arte, o cinema como arte, já mostrou, e a produção audiovisual, já mostrou ao longo de filmes e séries, a arte islâmica, a gente nem tinha se dado conta disso. Não é óbvio que o filme mais chamativo, inclusive, né, conhecido mundialmente, até com um live action recentemente, é o Aladdin. Só que você não tem noção disso. Então, esse processo de romantização que o cinema fez ao longo da história deixa um pouco distante do próprio conhecimento e da importância das mesquitas ou dos templos. Por exemplo, Taj Mahal é atualmente um templo islâmico, mas ele tem uma estrutura e um pé gigantesco na arte hindu. Então, ele é uma meia situação onde você tem interferência de uma religião em cima de uma outra religião, em cima de outro povo. E ele tem características similares.
Uma coisa interessante, tanto esse templo Taj Mahal quanto as mesquitas que eu mostrei para vocês, eles têm o que a gente chama de ogivas orientais, né? A gente vai falar sobre ogivas na arte gótica, mas é bom a gente entender isso. Lembram muito aqueles templos que você costuma ver, por exemplo, nos filmes sobre As Mil e Uma Noites. Então, a minha sugestão é pesquisem mais, porque tem muito assunto. Eu fiz um compilado, eu espremi o máximo possível para a gente ter assim, a gota e se estimular a conhecer mais a arte islâmica. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui.